começar a falar um pouquinho do Alzheimer. Primeiro, eu queria começar lá do início, assim. O que provoca e quais são os primeiros sintomas? Biologicamente, a gente sabe que está muito relacionado com a deposição de proteínas, de placas de proteínas no cérebro, de maneira que esse cérebro começa a ir parando de funcionar, principalmente relacionado à memória, né? À cognição. Mas isso vai degradando, em estágios mais avançados de Alzheimer, a pessoa não consegue comer sozinha, se vestir, ela fica totalmente dependente, né? E a faixa de manifestação dos sintomas, em média, é de 65 a 75 anos. Tem gente que manifesta antes, tem gente que manifesta depois, mas a maioria está dentro dessa faixa, tá certo? E a gente sabe que a gente tem alterações metabólicas que favorecem, aumentam o risco de Alzheimer e que começam 20 anos antes da manifestação dos sintomas. Mas, por exemplo, vamos supor, eu estou com quase 40. Eu posso agora, nessa idade que eu estou, começar a manifestar algumas coisas que vão indicar que lá na frente eu vou ter o Alzheimer, é isso? Exatamente. Então, quais são essas manifestações? Tem como a gente medir isso? O médico pega, a gente consegue ver? Como é que é? Tem muita coisa que dá pra gente ver. Então, o que está relacionado com isso? Níveis de microinflamação. A gente sabe que hoje, cada vez mais, a gente estuda que as alterações neurológicas e psiquiátricas, depressão hoje, por exemplo, está muito relacionado com microinflamação cerebral, mais do que só dar neurotransmissor, entendeu? Isso vale para Alzheimer também. Então, se eu controlo a minha microinflamação no meu corpo, aliás, eu estou melhorando tudo. Eu estou diminuindo meu risco de Alzheimer, estou diminuindo meu risco de infarto, de várias outras doenças, né? Então, a gente sabe que tem vários agressores que são extremamente maléficos e que a gente pode intervir de maneira natural e controlar. Sabe qual que é o maior agressor do cérebro para causar Alzheimer? Açúcar. Quem nunca ouviu falar isso, joga no Google para você ver, de preferência em inglês. Vai lá no Google escolar, mas pode ser qualquer um. Joga no tradutor e tal. Coloca lá, diabetes tipo 3 e demência. Você vai ver o tanto de coisa que tem. A gente só ouve falar de diabetes tipo 1 e tipo 2, né? O tipo 2 é o mais comum dos adultos. O tipo 3 é justamente os malefícios do açúcar no cérebro. Tem açúcar nesse café aí, Peixe? Pois é. Queria te falar, por isso que você ficou apavorado aí, né? O meu é sério. Sem açúcar, pelo amor de Deus. Ô, doutor, além disso tudo, a medicina integrativa, ela trabalha muito com suplementos, né? Sim. Tem algum suplemento ou a suplementação alimentar ajuda nesse tratamento ou para evitar essa doença? Demais. Sabe? Tanto a gente sabe que o magnésio, por exemplo, é um mineral assim por excelência. A gente falou dele aqui outras vezes, eu sempre gosto de repetir. Se falasse, Adriano, você só pode suplementar um mineral, é magnésio. Na maioria das pessoas é magnésio. A gente precisa de mais. Magnésio é uma bênção, sabe? A gente tem um livro que eu gosto muito de um professor brasileiro que fala magnésio, o que ele pode fazer por você, sabe? Então, magnésio, ômega, certo? Ativação de mitocôndrias, como por exemplo a coenzima Q10, né? A gente tem várias suplementações que podem ajudar, inclusive no tratamento, sabe, Júnior? Tá descobrindo cada vez mais, estudando o cannabis medicinal. Pois é. E é uma coisa natural. Eu quero entrar nessa polêmica aí. Nós não vamos passar ela assim tão facilmente, não, porque isso aí é polêmica. Quando é polêmica, a gente avisar com o povo que é polêmica. Hoje eu já tive. Comprei carnaval aqui, tô animado, é louco. Não, porque tem um ouvinte aqui que me mandou mensagem perguntando exatamente isso. Falou que o pai, enfim, eu não vou conseguir encontrar aqui agora, mas que o pai tem Alzheimer e o médico está tentando começar a fazer esse tratamento com cannabis medicinal. Ele nem falou cannabis, falou um outro nome lá, deve ser um nome... CBD. Um nome mais técnico, colocou entre aspas assim, maconha, isso aí, canabidiol. Colocou entre parênteses maconha. O tetrahidrocanabidiol é a maconha. Quando você usa o cannabis medicinal, você tem muito mais CBD, que é o canabidiol, e menos THC, que é o tetrahidrocanabidiol, que dá a onda, que é o negócio da loucura, que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Pois é, mas ajuda mesmo? É um tratamento promissor? Demais. Sabe qual que é a pior limitação do tratamento com cannabis medicinal hoje? Preço.
porque no Brasil é proibido produzir, né? É tudo importado, os bons medicamentos são caros, a gente tem algumas associações que têm liminar que que usam cannabis, que ajuda, mas são irregulares, então se você puder usar de boa qualidade. E tem vários exemplos, assim, de idosos, por exemplo, que não comia, usou cannabis, começou a dar conta de comer sozinho, entendeu? E por que tem essa polêmica toda em torno desse assunto? Porque toda ideia nova, ela causa polêmica. Galileu, quando virou e falou assim, gente, não é o Sol que gira em torno da Terra, é a Terra que gira em torno do Sol. Polêmica. Então tem várias. Na ciência é assim, toda ideia nova, ela é polêmica, ela é rejeitada. Só que é o seguinte, só parar para estudar. Nós temos no nosso cérebro um sistema que chama sistema endocannabinoide. Ou seja, nós produzimos substâncias canabinoides no nosso cérebro, que já agem. Que é a substância próxima a essa aí que exatamente, que mesmo a pessoa que nunca usou nada de cannabis. Agora, o problema é o seguinte, vocês têm que saber separar. Como já dizia o grande filósofo Tim Maia, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Fumar maconha não tem nada a ver com cannabis medicinal. Então eu sei que eu já vi muita gente, inclusive, eu tenho pacientes que admitem, falam, doutor, eu gosto de fumar uma maconhinha e tal. Resolve e tal. Eu falei, porcaria, isso vai te prejudicar. Vai prejudicar seu cérebro. Porque a densidade, o THC é muito alto, entendeu? E é fumada, é tudo, é fumaça, alta temperatura. Aí vai pulmão, cérebro, vai tudo. Tem uma amiga que então, ela é bióloga. As duas coisas. Ela é bióloga. E ela fala que manteve o contato com a turma da faculdade e mantém até hoje. Aqueles que lá atrás já eram usuários da maconha, hoje estão todos com problema de degeneração do cérebro, com demência. Exatamente. Ó, a conta chega. Viu? Não tem nada a ver. Canabidiol é totalmente diferente de fumar maconha, tá certo? Outro agressor muito importante que é um fator protetivo, atividade física. Atividade física aumenta uma substância cerebral que chama BDNF, que é um fator de crescimento e regeneração neurológica. Quanto mais BDNF a gente tem, melhor é. Melhora o nosso cérebro, a regeneração do nosso cérebro, a memória, a cognição, o foco. Então, se eu aumento o BDNF, eu estou me protegendo de Alzheimer. Ô, doutor, tem uma última pergunta aqui para fazer. Nosso tempo está estourado, mas acho que vale a pena fazer essa pergunta. Bora. A nossa ouvinte disse assim, meu pai também está com Alzheimer e o médico disse que o problema dele foi falta de sono durante toda a vida. Ele não dormia bem. Isso pode mesmo acarretar o Alzheimer lá na frente? Pode. O problema não foi só isso, mas a gente precisa de rotina. O nosso cérebro, é ideal a gente dormir cedo, acordar cedo, ter rotina. Essas pessoas que são muito noturnas, artista que um dia vai apresentar, chega 4 horas da manhã, jornalista que acorda 3 horas da manhã, né, doutor? Isso não é. Policial militar. Isso, médico que fica trabalhando de madrugada, isso não é uma atitude saudável para o cérebro. Entendi. Entendeu? E aí ao longo dos anos, agora com certeza não foi só por causa do sono. O sono com certeza teve lá a sua influência. Agora, teve vários outros fatores. Lembrando que o maior o agressor é o açúcar. Então, a pessoa que come muito açúcar, e quando a gente fala comer muito açúcar, deixa eu deixar bem claro aqui, não é açúcar só doce não, tá? Arroz branco, pão, biscoito, vira tudo açúcar. Macarrão é igual você comer brigadeiro. Pro cérebro, pro metabolismo, é tudo a mesma coisa, é uma bomba de glicose. Doutor, mas complica a minha vida, Desculpa aí, lançar essa bomba dessa do carnaval. Vai pular carnaval com essa agora. A bebida também vira açúcar, viu, Gênio? Vira, doutor? A destilada? Vira menos. A destilada é a melhor. A cerveja que vira, né? A cerveja já vem, ela tem um pouco de carboidrato, né? Então, se for bebida alcoólica, beber bebida alcoólica low carb. Aí, ó, dica pré-carnaval. Exatamente. Tá certo? Doutor, é o seguinte, muitas perguntas, o papo é bom, poderia seguir, infelizmente eu tenho que terminar. O pessoal quer conversar com o senhor, trocar uma ideia, tem o Instagram lá do Instituto sempre, né? Tem lá. Eu até postei um artigo aqui falando sobre obesidade e lesão cerebral, degeneração cerebral e Alzheimer, que foi publicado ano passado, muito robusto. Quem tiver interesse, quiser saber, só vê lá nos meus stories, eu acabei de publicar. O Instagram é dr.adriano.faustino. E tem também o Instagram do Instituto Faustino, que é o @Instituto Faustino. E se colocar
Adriano Faustino no Google. Vai chegar lá. Estamos lá também.